Um jovem casal estava mergulhando na Índia quando um desastre acontece. A mulher é arrastada para o fundo do mar por um enorme predador. Mas não é o predador que alguém esperaria encontrar no mar aberto. Autoridades desconfiam do namorado, até que encontram a câmera que gravou todo o evento. Já deixa o like e se inscreva no canal. Este foi o terrível ataque a Lauren Feiler. Em abril de 2010, em Londres, Inglaterra, a americana Lauren Feiler e seu namorado decidiram se aventurar na Índia. Ela havia decidido que esta seria sua última viagem, antes de se estabelecer em uma nova carreira. Feiler havia acabado de concluir um mestrado em arte no Sotheby's Institute of Art, em Londres. Ela adorava produzir pinturas a óleo surrealistas, brilhantes e vívidas. Também gostava de trabalhar com materiais mais rústicos, como o carvão fino. Mas agora, Lauren decidiu mudar o caminho e embarcar em uma carreira na assistência social. Ela era uma pessoa muito amorosa e gostava de ajudar os outros. Sempre que alguém precisava de alguma coisa, ela se voluntariava. Porém, toda esta disposição em socorrer o próximo nasceu muito por causa de sua irmã. Ao olhar para uma foto sorridente da jovem, você dificilmente diria que ela já passou por muitas dificuldades. No entanto, ela e toda a sua família haviam sofrido uma dolorosa perda. Em 2006, Emily Feiler, irmã mais velha de Lauren, sofreu um terrível acidente. Durante uma viagem, a jovem participava de uma atividade de escalada e caiu. Infelizmente, nesse trágico incidente, Emily acabou falecendo. Mesmo depois de tantos anos após esse ocorrido, a família ainda lamentava a perda. Mas de alguma forma, aos poucos, eles estavam se reerguendo e seguindo em frente. Como consequência desses eventos, Lauren acabou adquirindo um olhar ainda mais compassivo e caridoso para com outras pessoas. No auge de sua vida, e através de um amigo em comum, a garota conheceu um homem de 24 anos chamado Jitu Chadha. A conexão que os dois tiveram foi instantânea, e depois de um curto período de tempo, eles começaram um relacionamento. Como o pai de Jitu era indiano, o casal achou que seria interessante fazer uma viagem ao país. Eles queriam passear e conhecer coisas novas. Essa era a última aventura que Lauren queria ter antes de se entregar à sua nova carreira. Situada em Bay of Bengal, estão as lindas ilhas Andaman. Com paisagens coloridas, areias claras e o mar azul turquesa, o local compõe um cenário exuberante, uma mistura de relaxamento e aventura. Lauren e Jitu se hospedaram no Barefoot Resort em Havelock Island, dentro das ilhas Andaman. Esse lugar acolhedor contava com chalés de madeira, quartos com telhas de palha e selva circundante. Além disso, a uma curta distância estava a magnífica lagoa de Neil's Cove, formada por recifes de corais e vegetação verde, local incrível para mergulho com snorkel. A Neil's Cove fica a noroeste da praia de Radhanagar, que nessa época era considerada segura para banhistas. Quando a maioria das pessoas pensa em um habitat de crocodilos, imaginam ambientes como rios, lagos, pântanos ou manguezais. De fato, habitats de água doce e salobra são o lugar perfeito para algumas espécies. Porém, o lugar ideal para crocodilos pode variar, e o crocodilo de água salgada é uma prova disso. Presente em uma ampla área no sudeste da Ásia, esse animal é capaz de viver tanto em ambientes marinhos quanto de água doce. Essa adaptabilidade o torna único entre sua espécie e permite ocupar uma variedade de habitats. No dia 28 de abril de 2010, por volta das 3 horas da tarde, Jitu e Lauren resolveram fazer uma sessão de mergulho com snorkel. Eles se dirigiram então para Neil's Cove. O dia estava ensolarado, bonito e o clima perfeito para uma tarde descontraída de nado livre. Jitu também era um experiente mergulhador e surfista, um conhecedor de ambientes aquáticos. Não havia nenhum sinal de que algo de ruim poderia acontecer aquele dia. Tudo parecia caminhar para uma tarde tranquila e divertida.
O casal entrou na água, a mesma estava calma e a visibilidade era boa. Eles nadaram até um recife e passaram a observar alguns peixes. O que os dois não tinham ideia era que atrás deles um enorme réptil estava pronto para caçar. De repente, um grande crocodilo apareceu do nada. Lauren foi atingida, suas pernas foram mordidas e ela começou a ser arrastada para baixo. A poucos metros da mulher estava Gito, que viu tudo acontecer. Ele imediatamente foi até ela e tentou ajudar. Quando Gito foi socorrer Lauren, ele largou sua câmera. Ela era pequena e, à prova d'água, ele a havia trazido consigo para fazer imagens do fundo do mar. Assim que largou o objeto, ele nadou até a mulher e tentou lutar com o animal para libertá-la. Naquele momento, se ele pudesse pular na frente do predador, ele teria feito. Mais tarde, ao se lembrar desse momento, ele disse que seu instinto assumiu, que não hesitou em nenhum momento. Lauren precisava dele e ele estava lá, tentando desesperadamente salvá-la. Mesmo assim, Gito não conseguiu. Seus esforços não se comparavam à grande força do animal. O crocodilo então nadou com a mulher para longe e desapareceu. Após isso, Gito nadou o mais rápido que pôde de volta para a praia e correu pedindo ajuda. Ele sabia que as chances de Lauren estar morta eram muito grandes, e por isso ele quis respeitá-la. Pensando nos familiares dela, em como isso seria doloroso para eles, assim que entrou em contato com as autoridades, Gito não quis detalhar o ataque nem a luta. Ele apenas falou o básico do que tinha acontecido. As buscas pelo corpo da jovem começaram, mas logo se mostraram inúteis, pois nada era achado. Depois de um tempo de investigações, os policiais começaram a desconfiar de Gito. Ele era um homem e estava sozinho com uma mulher, e de repente ela havia sumido. Além disso, nessa época, em News Cove, não haviam relatos de um ataque de crocodilo, nem de um avistamento. A história contada pelo rapaz não estava convencendo ninguém. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Durante a procura pelo corpo, uma pequena câmera foi encontrada. A mesma que Gito tinha deixado cair durante o ataque. Após resgatarem o objeto, especialistas conseguiram resgatar as imagens gravadas por ela. Enquanto afundava, a câmera conseguiu pegar um trecho do ataque, que foi suficiente para inocentar Gito. Depois de 2 dias, os restos mortais de Lauren foram encontrados. A informação foi confirmada por autoridades americanas. Chad Cummins, porta-voz do consulado dos Estados Unidos em Calcutá, na Índia, disse: "Conseguimos verificar que ela foi atacada e morta por um crocodilo. É um caso realmente trágico." Ainda de acordo com Chad Cummins, não ficou claro se o crocodilo foi capturado. Segundo a National Geographic, os crocodilos de água salgada são os maiores crocodilos do mundo. Podem exceder os 6 metros, pesar mais de 1 tonelada e nadar grandes distâncias, o que pode nos fazer pensar que o animal que atacou o casal era bem grande. Quando a família de Lauren soube, eles ficaram devastados, principalmente porque não sabiam que ela estava planejando voltar para casa e que essa era sua última viagem antes de fazer isso. Sua prima Gloria McLean ficou muito chocada e revoltada em saber que não haviam placas nem nenhum cartaz alertando para um possível perigo de crocodilos. Ela disse: "Tenho certeza de que minha amada prima Lauren não teria assumido tal risco se tivesse sido devidamente avisada de que crocodilos viviam onde ela estava mergulhando." A família ainda descobriu após a tragédia que havia uma espécie de santuário de crocodilos a 72 quilômetros do lugar do ataque. Bernice Cook, tia de Lauren, perguntou: "Onde os sinais alertam as pessoas para os perigos potenciais? Um santuário de crocodilos e um destino turístico não podem coexistir. Esse comportamento é imperdoável, é irresponsabilidade por parte do governo." Esse tal lugar se chamava Lohabarak Crocodile Sanctuary e no passado já tiveram relatos de animais escapando. Mas essas feras não tinham sido vistas em torno de Havelock até o caso de Lauren. Após toda essa tragédia, o governo local foi muito criticado.
A administração não deve brincar com a vida dos turistas e da população local. É a hora de decidir se estas ilhas serão um destino turístico ou santuário de crocodilos, declarou o portal de notícias indiano Andamanshika. Essa foi a segunda tragédia a atingir os pais Frank e Kay Fila, que enfrentaram mais uma vez uma dolorosa perda. A morte de Lauren também atingiu a Igreja Episcopal de São Pedro em Morristown, onde as meninas cresceram e onde os pais eram ativos. Dias antes do velório, um concerto foi feito na igreja para homenagear a jovem. Mesmo que Frank e Kay nunca possam preencher o vazio deixado por suas filhas, com certeza encontrarão maneiras de homenagear e preservar a lembrança delas. Se gostou da forma como essa informação foi passada, considere deixar um like e se inscrever no canal. Cada like e inscrição significa muito para mim. Lembre-se de ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo for lançado. Agradeço a todos os que já são inscritos pelo suporte contínuo. Até a próxima!